meu nome é Yasmin Duarte. No vídeo de hoje eu vou falar nada mais, nada menos que o melhor livro do ano. É sério mesmo, gente. Esse livro eu li esse ano, não foi lançado esse ano, mas na minha opinião é o melhor livro do ano. Tem vários textos que eu destaquei, várias stories que eu fiz, porque assim, é um livro incrível mesmo de se ler. Então se você gosta de temas assim, já deixa o seu like aqui no vídeo pra me ajudar, porque isso me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal e também vai pro meu Instagram, que é @YasminDuarte. Através de lá a gente troca uma ideia, a gente conversa e assim a gente troca figurinhas, troca ideias de livro, enfim, tudo isso. Nada mais nada menos que o livro O Peso do Pássaro Morto. Esse livro é da Aline Bey, uma autora brasileira, que escreveu esse livro, se não me engano, em 2017. Ela já tinha ganhado alguns prêmios de literatura. E ela escreveu esse livro e eu no começo não botei fé. Eu vi a indicação acho que na Kabuki TV ou na Bel, eu não me lembro, na Bel Rodrigues, falando que esse livro era muito bom e tudo mais. E recentemente eu tinha fechado o Kindle Unlimited e eu queria Unlimited, sei lá, Kindle, enfim. Fechei o pacote de Kindle Unlimited. E eu queria ler alguns livros que tivessem lá e que eu provavelmente não compraria, até porque eu acho que a ideia do Kindle Unlimited é exatamente isso, é você ler autores diferentes que talvez você nunca lesse se você não tivesse a assinatura. Então eu baixei esse livro, O Peso do Pássaro Morto, e fiquei assim, tô aqui, né, não tô fazendo nada de bom, vou começar a ler esse livro. Tinha acabado de ter uma ressaca literária da saga Lux, que eu tô no 4º livro, inclusive vou trazer aqui minha opinião final, mas eu não terminei ainda a saga, então espere minutinhos. E aí eu falei, vou ler um livro nesse meio tempo. E aí eu comecei a ler esse livro também, até porque eu também queria ler um pouco dos autores aqui do Brasil, então pra mim foi, é isso, vamos embora pra ver. Eu peguei esse livro pra ler em um dia. Ele é muito fininho, ele tem 100 e poucas páginas, se não me engano. Ele, em média, em 3 horas e 40 minutos. E, assim, se você ler a sinopse dele é bem simplona mesmo. Fala sobre a vida e a morte de uma mulher, dos 8 anos dela até os 52 anos. Então, quando eu li isso, eu falei, esse é um livro, assim, pra acabar a minha ressaca literária e tal. E, na verdade, não. Gente, ele não tem nada pra acabar a ressaca literária, muito pelo contrário. Ele é um livro super reflexivo, que vai deixar você pensativa e reflexivo sobre os vários acontecimentos da sua vida. Principalmente sobre ciclos que terminam e às vezes a gente não quer que esse ciclo termine dessa forma. Então, pra quem é assinante do Kindle Unlimited, você consegue ler ele lá. E assim, se você não é assinante, gente, vale muito a pena comprar esse e-book. O livro começa com uma narrativa infantil, porque a menina em questão, a nossa personagem principal, ela vai contar um pouco da história delas e como que eu sei isso? Porque quando você vai ver o prefácio, já vai ter as idades. Então, você vê lá 8 anos, 17, 18, 26 e vai contando por idade os capítulos, né? E aí vai se desenrolando. Nos primeiros capítulos, eu confesso pra você que eu falei, putz, sério mesmo? Porque é uma narrativa simples, o formato de escrita é muito diferente da autora, ele é muito simples e ali se sustenta uma criança narrando. Então no começo eu senti um pouco de dificuldade pra engatar e pra começar, mas eu falei, era uma tarde de domingo que eu tava lendo, então eu comecei a ler, falei assim, e quando eu vi eu tava em 60% do livro e eu tava assim, parei de ler, fechei assim o Kindle e fiquei tipo, meu Deus. Por quê? Porque o livro ele é super, super reflexivo e como eu disse pra vocês, eles têm alguns gatilhos, então se você não tá num bom momento, se você você não tá se sentindo bem psicologicamente, eu não indicaria você ler esse livro agora, eu indicaria você estar bem, estar num momento mais tranquilo da sua vida, estar bem resolvido com as suas questões, porque ele vai trazer diversos temas que são temas complicados, como o estupro, e ele é meio, eu não diria, ele é meio que contado na história, ele não é muito assim trabalhado, então ele é contado no meio da história. Ele traz também um pouco de abandono familiar ali, né, que a gente vê bastante. Então, assim, se você tem algum gatilho, alguma coisa que te lembra, eu acho que esse livro não é o ideal pra você ler nesse momento, talvez quando você estiver mais tranquilo em relação a isso, mas é um livro muito simples, muito rápido e muito fluido de se ler. Ela escreve e é engraçado, porque no começo do livro a escrita vai ser bem infantil e conforme ela vai crescendo, e uma coisa que eu fiquei muito na dúvida foi como ela vai conseguir sustentar a narrativa, né, no formato que ela estava fazendo, porque ela narra como se fosse uma criança mesmo, e ela consegue manter a narrativa ao longo da idade dela, com uma narrativa simples, né? E ela não chega a ser muito detalhista, ela é mais direta ao ponto, isso eu gostei muito do formato de narrativa dela.
E assim, durante o livro você vai ver muito também sobre... Eu achei assim, uma coisa que me marcou muito sobre pessoas que às vezes deixam você. Então, eu não lido... recentemente, na verdade, há um ano atrás, eu perdi um amigo que eu considerava muito, muito, muito mesmo, e foi muito difícil. E tem uma parte do livro em que ela destacou que eu achei incrível, em que ela fala exatamente o seguinte: dói muito mais a dor de quem não está mais aqui porque não pode estar, do que quem tá aqui e só não tá do seu lado porque não é aquilo, porque não gosta. Então ela trata muito bem disso. Ela também traz um pouco de discussões familiares, né, sobre abortar e não abortar, mas nenhum desses temas ela vai aprofundar muito. Ela vai contar um pouco dessa história e ao longo da história você vai vendo do dia a dia mesmo da pessoa, algumas coisas que às vezes a gente não nota no nosso próprio dia a dia. Então acho que você muitas vezes consegue se ver em algumas situações que você fica meio desconcertado, ou que você não quer dizer que alguma coisa X acabou ou Y acabou. E eu também tenho um problema com esse lance de ciclos. Tenho algumas amizades que às vezes eu fico querendo insistir ali e só não tem mais um porquê daquela amizade fazer parte naquele momento da nossa vida, e tá tudo bem não ter, porque as pessoas mudam as suas ideias, os seus pensamentos. A gente tá em uma constante evolução, a gente tá em uma constante mudança. Provavelmente, se você me conheceu há um ano atrás, eu já sou diferente desse ano, como eu já sou diferente de 3 anos atrás, e assim por diante. E eu acho que ela mostra isso muito bem feito, muito bem desenhado ao longo do livro. E a gente vê relações, principalmente a relação que ela tem ali, né, ao longo do livro com uma pessoa específica, que eu não vou dar spoiler, que ela não sabe como lidar com a pessoa, né, ela não sabe o que fazer, como fazer, ela não sabe se ela quer ter aquele laço como as pessoas imaginam. Trata um pouco também sobre maternidade, sobre aquele amor de mãe que as pessoas muitas vezes falam. Então, assim, é um livro muito completo. É um livro que vai te mostrando que ao longo do dia a dia a gente tem gatilhos e vai percebendo que algumas relações acabam e que, assim, no fim, acho que tá tudo bem também essas relações acabarem ou essas relações se cortarem. É muito triste e ao longo do livro você pode derramar algumas lágrimas. Muitas vezes que a minha geração é a geração Y, e eu sinto que às vezes as gerações a partir da minha até, a gente não sabe muito sentar e escutar, até porque a gente teve o boom da tecnologia. E com a tecnologia a gente não tem paciência para sentar, escutar história de vó, história do vô, história dos nossos pais. Isso é muito importante, sabe, quando a gente senta e escuta, porque, querendo ou não, aquela pessoa já viveu um tempo, ela tem aquela experiência ali a mais que a gente, e às vezes as pessoas só querem conversar. Enfim, gente, basicamente é esse, um livrinho super rápido pra você ler. Se você não leu ainda, por favor, leia esse livro. Volte aqui nesse vídeo e me conte o que vocês achou. Se você já leu esse livro, deixe aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se é o melhor livro na opinião de vocês, porque na minha é unanimemente 5 estrelas. Eu nem tenho o que dizer, um livro fenomenal, gente, de verdade mesmo. Você fica reflexivo, pensativo e vale muito a pena. O vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero muito mesmo que vocês leiam esse livro. E eu vou procurar algumas outras obras também da Aline Bay, porque eu fiquei super curiosa pra conhecer um pouco mais do trabalho dela, porque a escrita dela é muito gostosa. Enfim, o vídeo foi esse. Se você gostou, dá like no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, né? Tchau!